O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, hoje nós celebramos a Transfiguração. E como primeira leitura, nós ouvimos a leitura de Daniel, a profecia do Filho do Homem, que aparece no céu em glória. A expressão Filho do Homem, ela aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento, mas muito mais como humilde sofredor do que com glória. Por isso que Jesus quis usar esse título para si mesmo, Filho do Homem, que carregava consigo um contraste, né, entre esta vida e a glória. Nós temos que entender um pouco essa vida nesse contraste entre a vida de Jesus na terra e a glória que ele tem no céu. Quanto maior a glória no céu, mais humilde tem que ser na terra. Menor, servo, pequeno. Abraçar o sofrimento do dia a dia. Pedir a fé e esperança diante das provações. Esse é o contraste. A graça que nós precisamos neste mundo para mantermos firmes na fé é glória no futuro. Graça é igual a glória no futuro. Então, quanto mais graça tem um santo, mais glória tem no futuro. E quando que a gente tem graça? Quando nós morremos para nós mesmos, né? Quando nós aceitamos morrer. Abraçando a cada dia o seu fardo e entregando para Jesus. Morrendo. Eis-me aqui, Senhor, sem ti nada sou. Me ajuda a passar por essa provação com a tua graça. E essa graça vira glória. No caso do Evangelho, Jesus estava perto de ser crucificado. E Jesus sabia que por mais que os apóstolos tenham convivido com ele, os apóstolos viram um monte de milagres, eles não iriam suportar se não tivesse alguém para estimular e dizer: não, ele é Deus mesmo. Eu vi com os meus olhos ele se transfigurando. Então, o intuito da transfiguração é dar força para a cruz. Não só a cruz de Jesus, mas as cruzes que os próprios apóstolos passariam. E você? O que você vive que deve transfigurar-se, que deve ver com os olhos da fé, né? O que está te desanimando? Tem gente que, como não reza, vai sofrendo provações e perde o ânimo.
a vontade de viver. Porque não é como os apóstolos que vira e mexe Jesus leva a transfigurar-se. Já os seus, aqueles que se abrem a Deus, Jesus vira e mexe, se manifesta nessa pessoa como uma transfiguração. A gente vê Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio com Jesus no braço, é porque alguém viu uma vez Santo Antônio conversando com Jesus menino, pegando no colo. Depois Santo Antônio sofreu demais, né? Hidropsia, talvez era diabético. Ele queria ser mártir, mas morreu pouco a pouco na martiria, o martírio da vida. Mas eu tenho certeza que durante a dor ele sentia um ânimo com toda a transfiguração que ele já teve. E eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram experiência, como eu já tive várias experiências com Deus, que hoje me animam no meio de desânimo, de tanta coisa que nós passamos, principalmente no Brasil, né? Algo que diz, eu estou convosco, eu não abandonei vocês. Mas para isso, temos que estar em oração contínua. Vira e mexe, Jesus subia no monte para rezar, chamava os apóstolos, e agora chamou só Pedro, Tiago e João, para ver esse momento, né? Também subiu no monte. Pessoas que têm instabilidade na oração, acabam não vendo, não transfigurando a vida, as situações que estão passando, e acabam desanimando, né? Então, a transfiguração serviu para animar os apóstolos na hora mais difícil para eles, quando viram o mestre sendo humilhado, morto, sepultado. Para eles isso era impossível. Como é que alguém que caminha sobre as águas agora está sendo... Alguém faz isso com ele? É muito difícil, era muito difícil para eles. Mas com certeza Pedro, Tiago e João estimulavam, né? Calma, nós vimos, né? A gente viu, ele se transfigurou. É Deus, não sabemos o que está por trás. Muitas vezes você também passa por uma situação que você não entende. Por que estou passando por isso? Por que alguém da minha família está passando por isso? E se você afasta da igreja, você não vê a transfiguração do que você está passando. É só cinza, dor, escuridão, né? Se você continua vindo à igreja, mesmo passando por provações, com contato sacramental, adoração, missa, eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida, algo vai transfigurar. E você vai ter mais força e ânimo para continuar a sua luta, né? Nós não estamos aqui simplesmente como um Rotary, como uma instituiçãozinha de social. Aqui na igreja, nós estamos aqui para viver o sobrenatural. O que vai além dos olhos, além dos sentidos, é a presença do Rei do Universo neste lugar, a começar da Eucaristia. E na hora que eu levantar ali, não é mais pão, é o próprio Deus. Se num lugar um pão vira Deus, o que você quer mais? Que local é esse? O que são os seus problemas diante da transfiguração, da transubstanciação que acontece no altar? Essa instituição, ela não é só humana. E isso vale também, segunda-feira foi dia dos padres, isso vale também pelas decepções com os padres e bispos. Você que já foi decepcionado com padre e bispo, não olhe apenas a parte humana. Veja essa instituição além, né? Além do que você vê. Se você só tem esse padre na comunidade, vai. Pede para Deus para tirar a raiva, perdoar, mas bebe da fonte sobrenatural, né? Se você tem a oportunidade de ir em outra paróquia, paciência, reza pelo padre e vai em outra. Mas não deixe essa instituição, que ela vai muito além do que a miséria de um padre. Muito além do que a minha limitação. Vocês não estão aqui para ver o padre como uma reuniãozinha. Aqui o céu toca a terra. Isso tem que ficar na cabeça.
O céu toca a terra. A salvação se faz presente num pão. O pão nem deixa de ser, até nem pão é mais. Você comunga Deus. Não olhe as picuinhas, não. Não olhe as picuinhas. Venha se transfigurar a sua vida, que está cinza, que está escuro. Venha para a luz, venha para onde o céu toca a terra. Venha receber essa graça para você se perseverar até o fim, independente das provações. E ainda tem uma mãezona aqui, que inclusive hoje começa a festa, né? Começa assim, já teve a parte rural na Serrinha. Então venha ficar no colo de Maria. Eu tenho certeza que com Maria a gente vai se transfigurar muito mais. Que Deus nos dê a perseverança final, apesar das provações. Assim seja.